O vídeo anterior foi meio pesadinho, mas esse vai ser fofinho, tá? Eu garanto isso pra vocês. Meio que no prédio ao lado, nosso prota Hitaru fala que por trás daquela cortina enorme havia um mundo que ele não tem nada a ver. E será que vai ser sempre assim, rapaziada? Esses dois sujeitos aqui estavam caçando briga com os amigos do Rentaro. E por algum motivo eles têm algum remorso com o Rentaro. Não sei porquê, mas eles têm. Tipo aqueles figurantes que tem que, de algum motivo, atentar a vida do protagonista. É isso. Só chega o Rentaro lá e assusta os caras, mano. Chega os caras fogem. Cambada de caba medroso, mano. Uia, cadê a wife da Thumb? Eu cliquei pra ver o vídeo da wife da Thumb, cara. Calma, meu amigo, nós vamos chegar lá. Só tem paciência aí. Tentaram até falar pra eles parar de ficar incomodando os outros e tal, mas era eles que estavam incomodando eles. Aí ele explica que talvez foi aquilo lá que rolou, tinha umas pessoas discutindo na frente da casa dele e ele só foi dar uma ajudinha e tal. E meio que o menor tinha tomado um tapa daqueles e ele meio que ficou com dó e foi entalar o cara, né? Mas o cara acabou se assustando com o olhar do Rentaro. Talvez seja isso daí o motivo dos caras não gostar do Rentaro, né, velho? Mas ele não tem culpa, cara, ele só queria ajudar. E meio que os alunos do colégio Kyo, a gente muda de expressão quando vê eles, velho. Ele apanha lá o pano das minas lá, né, que caiu, né? E elas não quer mais aquele pano, porque ele pegou. E ele, pra tirar um pouquinho de humor, né, fala que as minas ficaram irresistíveis com a sua beleza. Mas não, as minas só não gostam deles por algum motivo. Esse colégio feminino aí, Kyo, né, é um colégio tradicional para garotas da alta sociedade. Mas meio que elas não vê eles como da sociedade, né, como elas são. Pô, cara, é como se as meninas dissessem assim, ó, você é pobre e eu não quero saber de você. E é isso, e ignora ele. Dá pra entender que mais ou menos que é por conta disso. Que elas são melhor, tem uma escola melhor e ele não tem uma escola melhor e blá blá blá. É tipo os caras estão numa escola pública e elas estão numa escola particular. Meio que a escola Chidori, né, ajunta um rol de gente problemáticas e idiotas. E elas meio que odeiam profundamente a Chidori, mesmo o colégio sendo um do lado do outro. Teve um dia que o Hitaru estava voltando para casa, né, e meio que tava chovendo, né. Aí a mãe dele meio que deu uma bronca nele, que ele chegou atrasado, mas tipo, a escola dele é longe e tal, ele não pode fazer nada. Mas a sua mãe disse que ele não precisa se preocupar, pois só havia um cliente só. Meio que a sua família tem uma cafeteria, aí a sua mãe faz ele ajudar ela de vez em quando. Mas tipo, ele nunca falou disso para ninguém da escola dele. Aí ele se lembrou que tem alguém na loja, né? Ele vai lá olhar. E era uma garota que estava comendo. Satisfeito, meu mano? A mina da Thumb apareceu agora. Satisfeito, cara, satisfeito. Sim, estou muito satisfeito. Vou até deixar o like, eu não tinha deixado. Meu amigo, ela chega a estar comendo com gosto. E ela viu que o Rentaro estava olhando pra ela, que ela acabou ficando com vergonha. Ela acaba se engargando e ele vai pegar água pra ela. Ele nunca pensou que uma garota comesse tanto desse jeito aí. Sei lá, mas eu acho que ela comeu pouco ainda, tá? E ele vê que ela é bem pequena. Será que ela é do fundamental? Ou ela só é baixinha, né, Rentaro? E ela simplesmente agradece pela refeição e vaza. Ele até pensa que ela foi só se embora porque ele assustou ela, mas não foi isso não, cara. Ele até explica lá o que é que rolou com a sua mãe, né? Mas a sua mãe explica que a Guri-san vinha algumas vezes ao mês lá comer algumas coisinhas lá. Mas ela ficava com algumas amigas também, às vezes. Mas então, por que você tá preocupada desse jeito aí mesmo, hein? É que tipo, ela me riu e meio que saiu correndo. E, eu acho que eu assustei a menina. E se ela parar de ir lá, né, vai ser meio que culpa dele. E aí ele tá se culpando por isso. E ela só fala pra ele, como assim sua culpa, rapaz? Ela não é esse tipo de pessoa. Ele também tem a mania de achar que tudo é culpa dele. E se por acaso ela parasse de vir, né, ela só reconquistar ela de novo com os bolos deles. Logo, ela vai ser nossa prisioneira de novo. E ele tá lá todo preocupado na escola. Será que eu fico correndo no meio da rua procurando ela pra depois pedir desculpas? Não, isso seria muito estranho. Eu sou um estranho, cara. E aí, o que eu faço? Aí seus amigos vão perguntar o que é que ele tem, né? Ele fala que não tem nada não. Mas no outro dia o Rentaro estava lá de boa lendo, né? A sua mãe chega desesperada dizendo: ela tá aí. E ainda mais, ela quer falar com ele. E ele vê que ela realmente tá ali. E ela fala que vai pagar um pra ele. Ele fica tipo assim, o que você vai pagar pra mim, minha filha? E tipo, era aquele doce que ela tava comendo ontem que ela ia pagar pra ele. Rapaziada, o engraçado de tudo isso é que ela paga o doce e ela fica lá, fica com água na boca querendo comer o doce que ela comprou pra ele. E aí ele, você não quer comer esse doce aqui não, então? Não, mas eu comprei pra você e tal. Não, eu insisto, pode comer o doce, pode comer. Eu trabalho aqui mesmo, então foda-se, eu posso comer o bolo quanto eu quiser. E mano, é uma ceninha mó fofinha, ela acaba aceitando um pedaço de bolo. Me diga se vê ela comendo não é fofinho, cara. Me diz aí, velho, me diz aí. E ela explica lá, né, que tava com fome e não conseguiu aguentar chegar em casa e acabou comendo muito.
E os dois se apresentam um para o outro. E ele queria saber por que ela quer saber tanto sobre ele. Isso aí é muito fácil, rapaziada. Não tem aquela música lá, rapaziada, assim, ó. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Eu não sei cantar. Ah não, mano, eu não aguento eu mesmo, velho. Porque quando ela descobre que o nome dele é Rentaro, ela fala que finalmente descobriu o nome dele. O Rentaro fica até admirado, cara. É, como assim finalmente? Ela fica lá toda envergonhada dizendo, não é isso, não é isso, não. E ela explica que já tinha visto ele antes, que ele sempre ajuda na loja às vezes. E ele simplesmente não tinha notado e ela lá coradinha lá. Aí ele se pergunta se ela não saiu correndo porque ficou com medo dele ou algo assim, mas ela fala que não. E ela explica que foi por conta que foi a primeira vez que um garoto ficou olhando pra ela daquele jeito. Então, tipo, a mina ficou com vergonha e picou o pé, meu camarada. E também seu coração ficou acelerado. Agora, rapaziada, comigo. É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. E ele simplesmente fica admirado. Como assim, né? Todas que ele falava se assustava com ele e tal. Ele simplesmente olha para ela e fica com vergonha. Pois ele não entende, né? Todos têm medo dele, menos ela. Ele ia até levar ela pra casa, mas ela não quis, que ela ia ficar tudo bem com ela e tal. E aqui vai uma dica pra você, rapaziada. Nunca deixe sua mina voltar pra casa sozinha, entendeu? Mas antes dela sair, né? Ela fala, né, que quando ele perguntou se ela fugiu porque ela estava com medo, na verdade, ela não sentiu medo dele nem uma vezinha. E ela dá um sorrisão e diz que ele pode acreditar nela. E meus amigos, tinha dois indivíduos observando tudo. E o Rentaro, né, não entende nada porque todo mundo sempre olhou pra ele de maneira estranha, achou ele assustador. Pra vocês verem, rapaziada, ele é gente boa, mas as pessoas não vê isso nele, só vê o outro lado dele, né, que ele é assustador, tem uma cara assustadora e tal. Meio paia isso. Todos diziam coisas negativas sobre ele, mas ela é diferente, meus amigos. E a mãe do Rintaro vai lá dizer pra ele que tem algo de estranho, porque ela achou o bolo da Iguri-san. E é claro, né, que depois que ele soube disso aí, né, ele foi atrás dela. E os caras começam a falar água lá do Rintaro e ela acaba defendendo ele. Perguntando, né, se ao menos eles já falaram com o Rintaro. Ele responde que não estão nem aí. Ela fala que tá tudo bem, se eles não querem, eles poderiam fazer o favor de parar de falar mal dele sem ao menos conhecê-lo melhor. E mano, os caras simplesmente queriam usar ela pra mexer com o Rintaro. E mano, os caras iam meter até um soco nela se não fosse o Rintaro protegendo ela, cara. E ela até se machuca feio na cabeça. Mas pelo menos assustou os caboclos, né, meu amigo? E ela toda preocupada, né, fica lá pedindo desculpa para ele. E ele diz que a culpa não é dela e tal. Mas ainda assim é muito fofinha essa cena, cara. E ele ainda é consolado por ela, né, pô? Porque como é que alguém chama ele de assustador se ele é tão legal, né? Gente boa, gentil. E ela, com aquele sorriso dela, agradece por ele ter protegido ela. Ele costumava ser muito julgado pela sua aparência. E ele nunca achou que alguém fosse enxergar ele de forma diferente, como ela faz. E quando ela tá indo embora, né, ela disse que vai voltar de novo para comer bolo lá na loja dele, pô, na loja dele. E eles também vão comer bolo juntos, beleza? E dá um sorrisão. E o mais engraçado, né, que no final do episódio ele descobre que ela estuda no colégio ao lado, velho. E rapaziada, esse aí foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. E a gente se vê no próximo. Deixa o like, se inscreve e é isso. Fui!